Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Olá, queridos catequistas! Hoje em nosso programa Catequese em Movimento e também mês de setembro, em que celebramos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, nós vamos trazer algumas dicas para você trabalhar aí na sua catequese, na sua paróquia. Mas antes, olha só o que o Papa Francisco diz para cada um de nós. Ele diz: a Palavra de Deus abre todas as portas, porque Ele é a porta, né? Nosso Deus, nosso infinito Pai, é a porta que vai abrir, né, todas as outras portas para a gente caminhar, né, junto a Ele no reino de Deus. Mas também o diretório para a catequese, lá nos números de 22 até o número 30, em algum trechinho ele vai dizer assim para a gente, que a revelação de Deus é para toda a humanidade, toda, não é? Não só para um lugar específico, mas para toda a humanidade. E ainda, São Paulo, lá na primeira epístola a Timóteo, ele diz assim para a gente: Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E vai ser assim para todos, ou melhor, em todos os tempos. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Mais uma alegria maior ainda é saber que Jesus instituiu a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. E mais ainda, esse fundamento, né, que nos traz essa segurança. Então, a igreja é inseparável dessa missão do Filho e da missão também do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele continua hoje a fecundar a sua igreja. Como? Pela vivência da sua palavra de Deus. Ele semeia a semente da palavra, ele prepara os nossos corações para acolher a mensagem do Evangelho e também concede a fé para que cada um de nós possamos reconhecer a presença amorosa de Deus nas nossas vidas. Prezados catequistas, nós estamos no mês de setembro, como eu já disse, mês da Bíblia, que é considerado o livro por excelência de nós, catequistas, e ele é visto como o livro dos livros. É o livro mais precioso, o mais venerável, escrito por homens, mas sob a inspiração do Divino Espírito Santo. E essa leitura da palavra, né, da Santa Bíblia, ela deve ser feita com intenção reta, com uma reflexão, que é o desejo da igreja para os seus filhos, né, para nós também catequistas, que possamos não só manusear essa palavra, mas também absorver essas palavras, trazendo para a nossa vida, trazendo uma reflexão que possa nos ajudar, né, em primeiro lugar, e também depois ajudar ao nosso catequizando. E isso, catequistas, nos leva à leitura orante da Palavra de Deus, que vai ajudar a nós e aos nossos catequizandos a fazerem a experiência dele em suas e em nossas vidas. Vamos ver os passos de uma leitura orante que deve ser, né, mais usada nas nossas catequeses? Mas antes, vamos mostrar para vocês como nós devemos ambientar e preparar essa nossa catequese. Bom, pretende-se que a leitura da Bíblia na catequese não seja um mero estudo de um livro, mas que seja a acolhida da Palavra de Deus, esse livro santo da nossa fé. O fato de ir à mesa, postar-se de pé, tocar a toalha de acordo com o tempo litúrgico, por exemplo, revela a necessidade de celebrar a palavra, solenizar a leitura, celebrar sua mensagem. São gestos e posturas, lugares que determinam
o que pensamos, como valorizamos cada momento da vida. Nessa mesa da catequese, nós vamos resgatar então o simbolismo de sentarmos ao redor da mesa para tomar a refeição. Mas nesse caso, nós colocamos aqui as crianças, os jovens, ao redor da mesa para saborear essa palavra, primeiro de pé e depois senta para fazer essa reflexão. Usando então assim da mesa, do ambão, né, onde está a palavra, pretendemos então sair daquele ambiente escolar, deixar de usar um caderno, uma caneta, para poder mergulhar ali então nessa reflexão, e assim a gente então deixa um pouco essa questão de lição escolar, a gente vai tirando, não é? Para que tenha assim um gosto ao redor da mesa, vai se falar então e contemplar os símbolos, se dialogar, né? E ali então vai se realizar depois algumas atividades que nos ajudam então nessa reflexão, né? Sim, e também é importante a gente cuidar, né? Zelar pelo espaço da catequese ou a nossa sala de catequese. Vocês estão vendo aqui, né? Sempre que possível, sempre que a gente for fazer uma coisa diferente, os sejam bem-vindos sempre é bem-vindo, né? Porque é da vida, né? E a gente chegando no lugar, estando vendo, né? Sejam bem-vindos, o coração já se sente mais preparado, né? Para ouvir aquela mensagem que a gente quer comunicar naquele dia na catequese. Então, o símbolo, né, o espaço também é um símbolo de catequese, que vai nos ajudar a refletir sobre aquele dia, aquela mensagem que vai ser passada para os nossos catequizandos. E aí também a gente fala da mesa, né? Vamos supor, sempre que possível ter uma mesa, e sempre que possível também em volta às cadeiras, porque depois da reflexão da palavra de Deus, né, em pé, na mesinha que a gente pode arranjar, né, para colocar a Bíblia, ou de um próprio ambão mesmo, porque também pode ser feito na igreja, não é? Essa introdução. E aí a gente pode colocar em volta dessa mesa as cadeiras, porque depois daquela reflexão, da leitura da palavra de Deus, né, a gente vai vir para cá para a gente começar a nossa contemplação dessa mesma palavra. Vamos nos enxertar naquela leitura que foi feita e daí vai vir o quê? Os elementos necessários que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração para que a gente possa refletir bem aquela palavra. E aí, gente, a gente vê a Bíblia deve estar sempre em destaque, porque é a partir dela que se chega de modo mais específico, mais adequado às verdades da fé e as suas consequências, e das suas consequências, na verdade, né, para a nossa vida cristã. Então, esse ambiente ele é muito importante para a gente poder receber essa palavra de Deus no nosso coração. Agora, a gente vai para o nosso intervalo, né? Rapidinho a gente já volta que a gente vai fazer aqui uma ambientação para esse encontro sobre a leitura orante da palavra de Deus para os nossos catequizandos. Voltamos já. Agora está ainda mais fácil para você contribuir com as obras do Divino Pai Eterno. A Associação Filhos do Pai Eterno conta com mais uma chave Pix. Basta acessar o aplicativo do seu banco na área Pix e usar a chave pix@paieterno.com.br. É simples e prático. Colabore com essa família de amor.
Que bom, estamos aqui de volta no nosso programa Catequese em Movimento e nós vamos então continuar dando as dicas da leitura orante na catequese para vocês catequistas, né? Cada um de vocês na sua comunidade podendo fazer e desfrutar desse esse belo fruto, né, que a palavra traz dentro do nosso coração. Bom, para realizar um encontro de catequese a partir da leitura orante da Bíblia, nós podemos estruturar da seguinte forma. Devemos fazer uma acolhida, não é importante? A acolhida é muito importante. E nesse encontro, né, iniciar então com uma boa acolhida, cada um deles precisa ser bem acolhido, dar um tempo para poder chegar, né, falar um pouco, conversar um pouco, saber as novidades, não é? Essa interação é muito importante, né? Se acomodar então ao redor da mesa, não é? Sentar nas cadeiras e trabalhar então uma motivação. Agora, lembrando de motivação, trouxemos aqui até uma dica de como fazer, né, uma pequena motivação para introduzir também essa palavra e, paralelamente, também a liturgia, não é? Sempre que pudermos, a gente vai, então, fazendo esse paralelo, né, da catequese, daquilo que nós fazemos também com a liturgia, porque vai ensinando o nosso catequizando a participar bem da liturgia. Então, nós trouxemos aqui, Ana, pode falar para a gente, então, um pouco aí dessa motivação. Sim, irmã, aqui nós trouxemos esse coração, porque é no coração que se sai tudo, se coloca tudo, se entra tudo, né, irmã? E aqui esse coração nós colocamos aqui uma Bíblia, né? Porque dentro do coração deve conter a palavra e a palavra deve estar no coração. Olha que lindo. É muito lindo, não é, irmã? E a palavra de Deus, diz o versículo, é cortante e penetrante como espada de 2 gumes, né? No nosso coração. Ajuda a gente a incidir, né? E a saber se decidir pela palavra de Deus. Exatamente. Irmã, também tem, né, aqui alguns dísticos, né? A senhora pode estar colocando aí pra gente. Quando a gente introduzir, podemos lembrá-los da palavra dentro da celebração eucarística, que diz: o Senhor esteja convosco. E eles vão responder: Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, será que o nosso coração está em Deus? O nosso coração deve estar em Deus. Então, como fazer para que esse nosso coração esteja na palavra? E daí, então, nós vamos desenvolver o nosso encontro. Já introduzimos a palavra de uma forma liturgicamente correta e com cartazes ou dinâmicas, música, história. Aí a gente pode fazer essa motivação. Sim, irmã. E também ao redor da palavra, né, irmã? Ao redor da palavra também, como que nós vamos nos posicionar também. Então, após essa acolhida da palavra, né, o grupo, esse grupo de espaço também, eles dirigem-se até a mesa da palavra, né? E todos permanecem em pé, com o gesto e disposição de escuta da palavra. Aí a turma faz-se o sinal da cruz. Depois ele canta um canto de aclamação à palavra de Deus, que pode ser essa pequena ejaculatória, né? Pequena frase que diz assim: a palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. E as crianças vão aprender, né, rapidamente e vão ajudar a cantar também, né? Sim. E também, irmã, continuando ao redor da palavra também, depois dessa aclamação, um catequizando lê. Depois
pede-se para outro catequizando ler novamente aquela passagem. E depois o catequista ler novamente a terceira vez, explicando, né, aquelas citações, e por aí vai se entendendo essa palavra, né? Vai se concretizando isso daí, irmã. E também, irmã, Sim. depois que terminar, beijar a Bíblia, né? Como um gesto, né, irmã, de veneração a essa palavra de Deus. Sim. E aí, só lembrando que esse primeiro momento todo é ao redor da palavra de Deus, né? A gente está lá junto à palavra de Deus, lendo, né? Para agora, nesse momento, ao redor da mesa, como falamos antes, a gente vai começar a dialogar sobre aquilo, a palavra que foi lida. E aí, o catequista ele vai ajudar a reconstruir o texto, né, com os seus catequizandos, seja de que idade for, né? E ele vai reconstruir esse texto e também trazendo para os dias atuais, né? Então vai fazer a contextualização do que esse texto diz para nós hoje, para cada um de nós. E aí pode, né, relendo esse texto, trazer os personagens, fazer com que os nossos catequizandos imaginem aquela cena, aquele lugar onde está sendo, né, realizado aquela palavra de Deus, para a imaginação poder ir se juntando, né, ao coração e trazer a mensagem realmente, né, acolhida por cada um de nós. Pode também, né, se dizer o texto, uma parte do texto, né, uma frase, pedir para os nossos catequizandos ver qual frase, qual versículo que chamou mais a sua atenção, e eles podem dizer esse versículo sem explicar, não precisa de explicar o porquê, só dizer, né? Esse momento é só para a gente falar e trazer aquilo que a gente mais guardou, né, no nosso coração. Então, contextualizar essa palavra, atualizar esse texto bíblico para os dias de hoje e demonstrar com esse texto como ele vai se aplicar no nosso dia a dia. Exatamente, irmã. E também o grupo, irmã, deve chegar à conclusão que a palavra, né, de Deus, ela deve se tornar concreta na minha vida, né? Como devo fazer, né? E também, irmã, deve propor uma dimensão missionária também, né? Essa dimensão missionária é aquele que verdadeiramente encontrou Cristo, que anuncia, né, com a palavra de Deus. E também, irmã, recordar a importância também de viver e celebrar em comunidade. E propor uma atividade. Irmã, mas também não pode ser aquela atividade, né, também igual escola, redação, não. Propor aquela atividade que ele possa estar levando aquilo que ele aprendeu também às pessoas, ao próximo, à comunidade. E isso é missão. Isto é missão. Essa catequese evangelizadora que dá realmente um ardor no coração, não é? Então, dedicar esse tempo apropriado, né, sem pressa, para a oração, né, sobre o tema desenvolvido. E pode ser ao redor do ambão, não é? Como mostramos aqui, ou lá na própria igreja, ou na própria sala também, ao redor da mesa, né? Ao redor ali de onde eles estão participando. Então, precisa criar esse clima favorável. São momentos, né? Naquele momento de conclusão ali, precisamos deixar eles bem à vontade com essa palavra para que eles saboreiem essa palavra dentro do coração. E a gente vai fechando aí, mostrando também um pouquinho, não é, irmã Aparecida? Essa leitura, né? Alguns passos. E agora, então,
né, depois dessa introdução toda, vamos finalizar o nosso programa mostrando para vocês os 4 principais pontos de uma leitura orante, né, da Palavra de Deus. Então, vamos aqui. Ana pode ajudar aqui a colocar. O primeiro passo, irmã. Então, o primeiro passo é fazermos então a leitura e pensar assim, o que diz o texto? Tomar essa Bíblia e ler realmente com convicção aquilo que Deus nos fala. E numa atitude de interiorização, silenciar o ouvido, silenciar aquele ouvido para ouvir a Deus. Às vezes esse ouvido está, recebendo informações, o coração está atribulado, às vezes não é tanto o que está fora, mas aquilo que está dentro. Mas antes a gente inicia invocando o Espírito Santo, porque Ele vai nos ajudar nessa missão. O segundo ponto, enquanto a irmã coloca ali, é justamente a meditação. Essa palavra foi lida, ela foi relida, né? E agora eu vou meditar nessa palavra, eu vou refletir, eu vou ruminar, eu vou procurar saborear essa palavra e ver o que ela quis me dizer hoje. Qual foi o versículo, né? A frase que mais me chamou a atenção. E pedir que os catequizandos, então, falem, né, essa palavra, esse momento. E essa meditação, esse segundo ponto, vai fazer a gente escutar cada frase, ver o sentido de cada frase e pensar o que Deus está me falando nesse momento. O terceiro ponto é sobre a oração. Olha que importante ver o que o texto me faz dizer a Deus. Nesse diálogo, nesse colóquio com o Senhor, conversar com Deus, responder essas interpelações que vêm de dentro do coração, uma atitude de adoração, de louvor, agradecimento, pedido de perdão, não é? Precisamos então ler novamente esse texto, rezando o texto e respondendo então a esse clamor do coração. E essa oração, ela pode ser tanto rezada, né, refletida e rezada, e ela pode ser escrita também. E por fim, então, o quarto momento dessa leitura orante, que é a contemplação, né? Ver a realidade com os olhos de Deus, procurar entrar nesse mistério, no mistério da palavra de Deus, saborear esse momento. E, ao mesmo tempo, eu vou formular um compromisso de vida, que na verdade é a missão. Eu li, eu meditei, essa palavra foi rezada por mim, mas Deus me interpela e Ele fala, o que você vai fazer agora, né? Qual é a missão? Porque essa palavra não pode ficar aqui somente para mim no meu coração, ela precisa ser expandida e ser espalhada por todos. E aí a gente vai se colocar à disposição de Deus. Senhor, me envia para não só rezar, mas para viver a Tua palavra e levá-la aos nossos irmãos. Eu gostaria até, irmã Aparecida, você falando, eu me lembrei de um pensamento da nossa mãe fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, que diz pra gente assim, quem reza mesmo ou muda de vida ou deixa de rezar. Forte essa, né? Então, se aprofundarmos verdadeiramente, nós vamos então transformando a nossa vida, dando espaço a essa palavra para que ela possa mudar, não é? Fazer realmente ecoar esse anúncio dentro do nosso coração e não cabe, não é? Quando a gente realmente acolhe a palavra, o desejo é levar, o desejo é sair, não é? Isso. Encerrando o nosso programa de hoje com a meditação da palavra de Deus, não é, Ana? Sim, irmã. Irmã, e também vamos só deixar aqui como é importante a leitura orante na catequese. Porque com a leitura orante, a criança
O catequista, principalmente, ele vai aprendendo a aprofundar na palavra de Deus. Então essa leitura é muito importante. É importante que o catequista observe esses passos dessas dicas que nós colocamos aqui hoje. Isso é muito importante para ele trabalhar na catequese. E a Ana falou que nas crianças, né? Mas não vamos pensar só nelas, não. Vamos pensar nos jovens e nos adultos também, principalmente, né? Que acolhem essa palavra junto à nossa catequese também. Então, para terminar o nosso programa de hoje, nós vamos encerrar cantando esse trechinho dessa música que fala assim: dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a mostrar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Até o próximo programa, se Deus quiser. Boas leituras orantes. Fiquem com Deus.